Marcos 8, 34 a 38 e capítulo 9, verso 1. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. É o título proposto pelos tradutores aqui na minha versão. Acompanhe a leitura do texto. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede mais uma vez de estar aqui diante do seu povo, podendo ler esse texto tão maravilhoso e poder explicar esse texto, Deus. Reconheço diante do Senhor e de todos os meus irmãos o quanto necessito de Ti. Eu peço a Deus que o Senhor me ajude para que com fidelidade o texto possa ser exposto e que na ação do Teu Espírito, no coração de cada um dos meus irmãos, daqueles que nos acompanham nessa transmissão, sejamos tocados e movidos em direção a uma vida de discipulado. Nos permita entender, ó Deus, que a nossa caminhada contigo não termina até que permanentemente estaremos na Sua presença. Sê conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um texto muito difícil. Eu sei que várias vezes eu me refiro a determinados textos como sendo textos difíceis, mas a dificuldade desse texto não reside na sua complexidade teológica. Nós conseguimos entender perfeitamente os ensinamentos de Jesus aqui. E por não tratar-se da dificuldade teológica, o que pega é a dureza da mensagem que Cristo está pregando aos seus discípulos. Esta não é uma mensagem fácil de ser digerida, não é uma mensagem fácil de acomodar-se nos nossos corações, ela não é lá muito palatável, saborosa, como muitas vezes nós preferimos. Você já parou para pensar como mensagens que versam a respeito da promessa da boa mão de Deus nos abençoando são muito melhor recebidas por nós mesmos do que palavras de exortação? Você já parou para pensar como os nossos textos prediletos, na maioria das vezes, não falam de carregarmos a cruz, mas de recebermos a recompensa dela? É disso que Jesus está tratando nesse texto. É disso que se trata a mensagem do Evangelho. Infelizmente, nós vivemos um tempo de um evangelho soft, fofo, onde o ego do ser humano precisa ser apalpado para que a igreja se torne uma igreja participante. As pessoas precisam ter a sua autossuficiência acariciada para que se mantenham firmes, quando na verdade a mensagem do Evangelho é confronto, é renúncia, é tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas eu penso, irmãos, que esse texto ele é muito melhor aproveitado quando nós entendemos muito bem o contexto que ele está inserido. Porque pense você, imagina se do nada Jesus proferisse palavras tão duras como essa, tão desafiadoras como essa. Pode ser que a maioria dos seus ouvintes pudessem dizer: ah não, eu não suporto isso. E é mais ou menos o que acontece na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas vezes. Por isso,
eu quero chamar a atenção dos irmãos para que o nosso gancho aqui, do contexto próximo, seja o texto que nós encerramos a nossa última exposição. Perceba que o texto de hoje começa com um então, ou seja, Jesus está explicando um fato precedente, algo que aconteceu antes. E o que veio antes das palavras duras de Jesus? Eu quero chamar a sua atenção para o texto do verso 31 a 32, que foi ali a previsão de Jesus para o seu martírio. Jesus está apontando para a cruz e a reação de Pedro da mensagem de Jesus. Olha só o que estava acontecendo. Então, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhes expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Como eu disse, meus irmãos, e tenho dito já há alguns domingos, esta fase do Evangelho de Marcos é aquilo que alguns escritores chamam de a dobradiça do texto. Jesus muda drasticamente o rumo do seu ministério, agora apontando para a cruz. Jesus está partindo, a partir deste contexto, para Jerusalém, para que ali todas estas coisas previstas por ele, em consonância com aquilo que estava previsto pelos profetas, acontecesse, para que de fato houvesse salvação para aqueles a quem Deus amou, para que textos como o de Isaías 53 se cumprisse cabalmente, a boa mão de Deus, em graça e misericórdia, fosse revelada no Filho do Homem, um termo comumente usado pelo profeta Daniel. Então, Jesus pergunta às pessoas, na verdade pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas estão pensando a meu respeito? Quem eles dizem que sou? E aí os discípulos responderam: Senhor, existem muitas opiniões a seu respeito. Alguns estão pensando que o Senhor é Elias, outros dizem que é Moisés. E a maioria confirma que o Senhor é tipo algum dos profetas. Eu preciso salientar novamente que as palavras dos discípulos a Jesus não revelam um pensamento espírita a respeito de Jesus. Na mente das pessoas, Jesus não era a reencarnação desses profetas, mas Jesus era mais um dos profetas importantes que Deus concedeu ao seu povo. Em certa medida, essa informação é verdadeira, porque Jesus é o profeta. Mas quando nós lemos toda a Escritura, Jesus não é um profeta, ele é o profeta. O profeta superior, como nos afirma o autor de Hebreus. A propósito, você que não vem quarta-feira, tem deixado de aprofundar-se nisso. E aí, Jesus então olha para os seus discípulos e pergunta: tudo bem, mas o que vocês pensam a meu respeito? Para vocês, quem eu sou? Irmãos, nessa hora, a ação do Espírito Santo tomou conta do coração de Pedro, e como alguém que dá um grito dizendo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Existe sanidade, até que enfim alguém reconhece o Mestre. E Jesus então olha para Pedro e diz: dizes muito bem, Simão Barjonas, mas não foi a carne que te revelou, não foi a tua percepção, o teu conhecimento, mas o Espírito Santo que revelou quem eu sou. E então, na sequência, Jesus ajunta os seus discípulos e começa claramente a dizer a missão do Filho. Pedro reconhecia quem Jesus era. Pedro teve discernimento espiritual de quem era Jesus, mas até este momento ele não havia tido discernimento da razão pela qual Jesus veio até eles. E Jesus vai explicar: olha, eu vim para sofrer.
Eu vim para reinar, mas o meu reinado se dá na cruz. Eu vim para morrer no lugar de vocês, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e no final ser morto, passar 3 dias e depois ressuscitar. Então, meus irmãos, Pedro, que antes fora a boca de Deus, agora é mensageiro de Satanás, porque ele chama Jesus à parte e diz: Senhor, só um minuto, vem aqui. Jesus estava dizendo para os discípulos. Então Pedro chama Jesus à parte como quem deseja chamar a atenção. Sabe aquele princípio da administração que você corrige no secreto e elogia em público? Pedro conhecia muito bem isso. Ele só não havia entendido o seu lugar na relação com o mestre. Ele chama Jesus como quem deseja: Senhor, para com isso. O Senhor veio para reinar, para libertar a gente. O Império Romano nos oprime. O Senhor está apontando o caminho de Deus. O reino de Deus vai ser implantado a partir de Israel. Então essa mensagem de cruz, de sofrimento, de rejeição, para com isso, Jesus. O povo quer uma mensagem de vitória. O povo quer uma mensagem de libertação. Jesus então fala: Pedro, volta para os discípulos e diz: arreda de mim, Satanás, sai daqui, porque não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Pedro foi a voz do colégio apostólico, que naquele momento ainda não havia discernido que a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem de morte, mas de morte para a vida. Aquelas pessoas não haviam compreendido que não apenas Jesus morreria, mas que era necessário que o Cristo morresse e padecesse, para que ele se fizesse vergonha no nosso lugar, e que em ressurgindo entre os mortos em glória, pudéssemos ter então a vida de que tanto desejamos e sonhamos, para que pudéssemos receber uma herança. Irmãos, herança é coisa boa. Herança é recompensa de trabalho. Mas a herança que Deus nos dá não é a recompensa que pode ser tirada de nós. Não é a recompensa pelo nosso próprio trabalho, como resultado dos nossos próprios méritos, aquilo que uma oscilação na bolsa pode levar o patrimônio de muitas pessoas, aquilo que causa intriga entre os filhos quando o pai morre. A herança de que Jesus se refere é, conforme as palavras de Pedro, uma herança imarcessível, inalcançável, que não pode ser tirada de nós, mas que é reservada para nós na glória. E até que isso aconteça, é necessário tomar a cruz e seguir. O texto está apontando para uma verdade muito difícil de ser aceita atualmente, assim como foi difícil nos tempos de Jesus. Uma religião que não nos custa nada, não tem valor, disse William Hendricks. Uma religião que não nos custa nada, não é verdadeira. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando nesse texto é algo muito claro e simples. Quem não estiver disposto a carregar a sua cruz, não receberá uma coroa. Irmãos, não se trata de mérito para a salvação, mas de consequência da salvação. Não existe evangelho sem cruz. Não existe salvação sem transformação. Não existe pregação sem testemunho. Tiago vai dizer que uma fé que não pode ser provada, testada, não pode ser uma fé verdadeira. Uma fé que não pode ser materializada por uma vida de conduta em obediência a Deus, não pode ser uma fé verdadeira. E isso nos machuca. Sabe por quê? Porque isso envolve renúncia. A grande tensão desse texto está no dilema que os discípulos enfrentavam, que a multidão no entorno de Jesus enfrentava.
e no dilema que nós enfrentamos. Como encontrar prazer nesse mundo? Muitas pessoas buscam prazer nesse mundo à parte de Deus. Mas aquilo que Jesus está ensinando é que nós podemos encontrar prazer em Deus. Isso faz toda a diferença. John Piper escreveu um livro, na verdade uma série de mensagens que pregou na sua igreja, e eu tive o privilégios que Deus nos dá, de ouvir Piper presencialmente, onde em uma de suas pregações, ele diz que Deus é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não são as consequências dele. O Evangelho não são as bênçãos. O Evangelho não é a comunhão. O Evangelho não é a igreja. O Evangelho é Deus. E se Deus não for suficiente, nós seremos incapazes de encontrar prazer nessas coisas. A comunhão não será suficiente. Sabe por quê? Porque eu erro com você, você erra comigo, e em algum momento pode ser que nós não desejemos lá tanto a comunhão assim, mas quando Deus é para nós a razão de ser da nossa vida, nós continuamos, porque nós não estamos aqui por causa do pastor fulano de tal, nós não estamos aqui por causa desta estrutura, nós não estamos aqui por causa do nosso nome denominacional, por causa das doutrinas que nós confessamos, nós estamos aqui por causa do Senhor da igreja, Jesus Cristo morto, mas ressurreto. E isso faz toda a diferença. Uma mensagem de confronto. E a razão para Jesus dizer palavras tão duras é muito simples. A esta altura do seu ministério, uma informação nos parece muito clara. A maioria, grande parte da multidão que seguia Jesus, estava interessado naquilo que Jesus podia fazer por eles imediatamente. Não por quem Jesus era. Jesus, a partir deste momento, diminui consideravelmente a quantidade de milagres extraordinários de cura, por exemplo. E a razão para isso também nos parece muito clara. Jesus deseja apontar para a cruz, para aquilo que de fato transforma a realidade do ser humano, não de forma imediata, mas mediata, de algo que muda a nossa vida não apenas aqui, mas a partir daqui. Jesus está chamando a atenção para o fato de que Ele é o poderoso Filho de Deus, e não um simples profeta, curandeiro, não um coach que traz palavras que massageiam o nosso ego, não aquele que fomenta um discurso de autoajuda, mas alguém que deseja trazer salvação, apontando para a necessidade de redenção. Irmãos, um pecador é salvo no momento em que o Espírito Santo lhe convence que ele está perdido. A mensagem do Evangelho é sobre a realidade humana de pecado e afastamento, de que as pessoas sem Deus estão debaixo da ira do Criador. O Evangelho não é uma mensagem que massageia a nossa autossuficiência. O Evangelho é sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, como disse Jonathan Edwards. O Evangelho também é sobre um Deus que, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa inconsistência, da nossa incoerência, decidiu, por livre e soberana vontade, estender a sua mão e pagar o preço para que um dia desfrutássemos da sua presença. Jesus está apontando para o fato de que Ele é o poderoso Filho de Deus. Jesus não somente abraça o caminho da cruz, como também exige a mesma atitude dos seus seguidores. Irmãos, nós precisamos parar com essa ideia de que solução, eu gosto de uma expressão do pastor Vitor, para muitos o Evangelho é uma solução tabajara. Vem para Jesus
e todos os seus problemas acabarão. Na verdade é o contrário. Vem para Jesus e você vai ver o que é sofrer. Vem para Jesus e você vai entender a necessidade de renúncia, de socialmente poder viver de um jeito, mas espiritualmente sentir aversão a isso. É você poder culturalmente fazer determinadas coisas, mas em nome de Cristo dizer: eu posso, mas não preciso de tais coisas. O Evangelho é sobre o amor de Deus que transforma e nos faz mais parecidos com o nosso Mestre. Esse texto está falando a respeito de discipulado. Irmãos, vocês devem se lembrar de que em nossa última exposição nós falamos a respeito da reação de Pedro. Ele não havia entendido que a mensagem do Evangelho versa a respeito de sofrimento. Pedro queria encontrar alento para a sua vida terrena, enquanto Cristo queria lhe conceder vida eterna. Deus decidiu nos salvar, mas ao mesmo tempo não nos tirar do mundo. Mas Ele também decidiu andar conosco enquanto aqui estivermos. A beleza no processo, a beleza nos sofrimentos da vida. Essa semana, ontem, para ser mais exato, eu tive uma longa conversa de Instagram com uma pessoa. E a pessoa dizia: eu não consigo entender como vocês, e referindo-se a Fernanda, conseguem viver com tanta tranquilidade em meio às adversidades. E a gente poderia replicar: cadê o seu Joaquim Rui? Olha lá, há tanto tempo tratando de coisas tão difíceis. Olha lá, servindo a Deus com aquilo que Ele dispõe hoje. Como pode agir assim em meio às dificuldades? Como pode estar um dia fazendo quimioterapia e no outro na porta recebendo os irmãos? Um serviço silencioso que a maioria sequer percebe. Como isso é possível? Isso só é possível, irmãos, quando nós entendemos que há beleza no processo. Que a ida do povo para o cativeiro babilônico não foi apenas necessária, ela foi frutífera, ela foi boa. Romanos capítulo 5 vai dizer que a nossa salvação é motivo de festa. Tendes por grande alegria também da salvação, mas também o passardes por várias provações, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Existe propósito, razão de ser no processo. Deus está lapidando o nosso caráter, o nosso relacionamento com Ele, a partir das lutas que nós enfrentamos aqui. E é sobre isso o Evangelho, de um Deus que nos alcançou hoje, mas ainda não em sua plenitude. E está apontando para uma herança reservada para aqueles que, nas palavras de Jesus, estão dispostos a tomar a sua cruz. Esse texto está apontando para o fato de que a cruz não era apenas o destino de Cristo. Guarda isso no coração. A cruz é também o destino de todo cristão. A cruz é o destino de todos aqueles que desejam ser parecidos com o nosso Mestre. Não se trata de passar por aquilo que Jesus passou. Não se trata de purgar os nossos pecados, mas de entender que a renúncia dessa natureza caída é resposta à ação salvadora em Cristo Jesus. O Calvário é a cena onde o Cordeiro é imolado. Assim como o Calvário é a cena onde o povo de Deus decide firmemente não contaminar-se. O Calvário é a cena daqueles que decidiram servir a Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Jesus cuidando do coração dos seus discípulos, falando de discipulado.
Às vezes nós temos uma visão equivocada de discipulado, nós achamos que discipulado é um evento, é um curso, é também um curso, mas antes disso, é um estilo de vida. Quando nós aprendemos com o nosso mestre na caminhada, perceba, irmãos, você que é estudante, está ali, lutando com os seus estudos para que no final você possa pegar o seu diploma. Estou lá, terminando 2 especializações, aguardando o momento de pendurar mais um diploma na parede. Mas sabe o que é mais belo na nossa caminhada de aprendizado, na faculdade da vida cristã? Nós só concluiremos a nossa jornada quando juntos estivermos com Cristo. Então não dá para resumir uma vida de discipulado em momentos da nossa vida. Deve ser uma expressão de uma forma de viver. E discipulado inclui renúncia. Jesus foi totalmente honesto e radicalmente claro com aqueles que desejavam segui-lo. Irmãos, existem muitos cristãos que estão iludidos hoje. Muitos cristãos que estão correndo atrás de uma solução mágica para os seus problemas. Estou doente, vou no culto da cura. Estou passando por dificuldade financeira, eu vou no culto da prosperidade. Estou me sentindo sozinho, eu vou ficar no meio das pessoas. Um evangelho de facilidades. Mas é exatamente o contrário que Cristo está pregando. Jesus está querendo ensinar. Não há coroa sem cruz. Não há glória sem renúncia. Não há. Se você deseja de fato, querido, ter descanso para as durezas dessa vida, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que você pode encontrar descanso. E a má notícia é que para que isso aconteça, é necessário morrer. Esta é uma mensagem paradoxal. A imagem da cruz é para nós o maior paradoxo da vida humana. Morte, vida, que pressupõe morte. Para viver, eu preciso morrer. No texto paralelo do sinótico de Lucas, neste mesmo evento, capítulo 9, verso 23, Jesus está sendo claro com seus seguidores, com seus discípulos. E o texto de Lucas nos diz assim: dizia a todos, discípulos e pessoas que estavam lá, a multidão: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E aqui vem o ponto de citar Lucas: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está oferecendo ausência de aflição. Jesus não está prometendo ouvir todas as nossas petições. Jesus não está oferecendo te conceder tudo o que você deseja. Ele está te oferecendo salvação, perdão dos seus pecados, vida eterna, renúncia. Jesus está prometendo que embora o Calvário seja uma realidade, uma vida de renúncia seja uma realidade, em Mateus 28 também é realidade, que nós não estaríamos sozinhos. Isso muda tudo. José estava na casa de Jacó, seu pai, e na casa de Jacó, seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos. José então levado para o Egito, e no Egito poderíamos pensar: agora está sozinho o filho de Jacó. O que será daquele pobre jovem vivendo numa cultura tão diferente da sua, longe do seu povo, das suas tradições? José estava longe das pessoas, mas nunca esteve longe de Deus. E isso fez toda a diferença. Tudo que José punha a mão prosperava. Irmãos, queriam acabar com José jogando no poço. Mas o sair daquele poço foi para José a libertação. Ele foi vendido, é verdade, mas não estava dentro do poço. Chegando no Egito feito escravo,
José foi comprado por um homem importante. E como escravo, José tornou-se o senhor dos negócios de Potifar. Irmão, a gente precisa entender isso. José não era o mordomo da casa, não. José era o administrador do patrimônio de Potifar. É isso que o texto nos ensina. Mas aí, irmãos, o processo é realidade, vieram os problemas. José é chamado a tomar partido. E ele diz: eu estou longe de casa, mas não estou longe de Deus. Não vou sucumbir àquilo que é comum entre vocês. Não vou tomar a mulher de meu senhor. E aí, irmãos, a realidade bateu na porta. Aquele que antes era o administrador dos negócios de Potifar, agora é um presidiário. E lá na cadeia, José foi levado a uma posição de autoridade. Na cadeia, José foi útil. E da cadeia, José foi elevado ao segundo cargo mais importante, do império mais importante daquele tempo. Quando José teve a oportunidade de exigir o seu direito de justiça, ele disse: não fiquem assim, meus irmãos, eu não vou fazer mal a vocês, porque sabe, nem foi de fato vocês que me mandaram para cá, mas Deus, para a preservação da vida. O Egito tornou-se o celeiro do mundo em tempos de escassez. Deus não desampara o seu povo. Deus usou cada um dos sofrimentos da vida de José para provar o seu amor com toda uma geração. E daquela geração nasceu o povo de Israel. Sabe o que é isso, irmãos? É sofrimento com propósito. É cruz que tem como consequência uma coroa. É disso que Jesus está falando. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, mas ele prometeu vida eterna para os que creem. Algumas verdades me saltam aos olhos, e a primeira delas é que discipulado, uma vida de discipulado, é uma proposta para todos, indistintamente. Olha o que o verso 34 diz. Então, em reação ao discurso de Pedro, ao posicionamento de Pedro, que queria agora descanso, uma vida tranquila, Jesus vai dizer, convocando a multidão juntamente com seus discípulos. E aí vem a palavra dura. Note que Jesus não chamou apenas a multidão, Jesus não chamou apenas os discípulos, mas Jesus chamou a todos que ali estavam. É necessário viver nas pegadas do Mestre. O discipulado não é, meus irmãos, um chamado para uma espécie de elite espiritual. Vida de discipulado não é separada para alguns iluminados, como alguns acreditam. Discipulado é um chamado para toda a igreja, para todos os seguidores de Jesus, porque é no discipulado é que seguidores são feitos discípulos de Jesus. É na vida de autonegação em que Cristo é exaltado na nossa vida e até em meio aos nossos sofrimentos. Eu já contei isso para os irmãos algumas vezes, mas no ano de 2019 eu acompanhei uma pessoa muito querida em fase terminal do tratamento de um câncer. E muitos foram os diálogos no leito mesmo, em casa, tratamento paliativo. E sabe o que era belo, irmãos, no testemunho dessa irmã querida? É que ela disse: pastor, eu vou morrer. E aí você fica naquela, não, eu vou morrer. E eu quero que no meu velório o nome de Deus seja exaltado. Eu não quero que as pessoas se lembrem de mim. Eu quero que o nome de Cristo prevaleça. Vocês podem cantar uma música. Depois, se você quiser chorar um pouco, ouve oração. Os arrais. Sabe o que é isso? É entender
que o melhor que nós temos é um presente que ganhamos. Isso muda tudo. Isso transforma a nossa perspectiva aqui. Todos nós somos chamados a esta renúncia, porque é na caminhada, é no discipulado, é em meio às dores que o nosso caráter é moldado, transformado, onde meros simpatizantes da fé cristã são transformados em verdadeiros discípulos que desejam viver para a glória de Deus e morrer para a glória dele. Dói, claro, mas há beleza nisso. A vida que agora temos, e nós temos em Cristo Jesus, não é nossa, é dele. E é justo que a nossa vida glorifique a ele. É justo que a nossa morte exalte o nome dele. Isso é Evangelho. Jesus deixa muito claro que existem algumas condicionantes para se tornar discípulo. Não vem de alegre, não. Pensa direitinho se você está disposto. Antes de dizer-se ser um discípulo meu, pense muito a respeito das implicações, do significado de ser de fato um discípulo. Jesus nos esclarece. É necessário termos disposição para que, antes da coroa, nós abracemos a cruz. A gente sempre começa um plano pensando no resultado, não é? O Herbert está aqui. O Herbert é pedreiro, dos melhores que eu conheço. O Herbert começa uma edificação, mas o que se tem em mente é a casa. Nós colocamos um dinheiro no banco, porque nós desejamos no futuro adquirir um patrimônio. E o que importa de fato é o resultado. Mas a mensagem do Evangelho é sobre valorizarmos o processo. Antes da coroa que nos é prometida, nós precisamos abraçar a cruz que nos é requerida. É necessário disposição para a autonegação. Negar-se a si mesmo. Todos os dias. É acordar todos os dias e decidir no coração: não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Não há desafio maior na vida cristã do que ter constância no discipulado. Teve um dia na sua caminhada que, quem sabe, um pastor pregou uma mensagem de Deus e você disse: eu quero Jesus para mim. Quem sabe, irmãos, você veio na frente da igreja e recebeu uma oração que mudou sua vida. Mas talvez não tenha te dito ainda que essa decisão tem como consequência decisões semelhantes todos os dias. É acordar de manhã e pensar: como eu vou glorificar a Deus acordando os meus filhos para a escola? Como eu vou adorar a Deus no meu trabalho? Como eu vou viver para a glória do nosso Senhor? E então o texto caminha e algumas lições precisam estar claras para nós. E a primeira delas: o verdadeiro discípulo reconhece o desafio do discipulado. É isso mesmo. Não seja enganado. O evangelho do mundo coach é uma enganação. Mas Jesus não é destes. Jesus deixa claro que existem aqui questões que precisam ser observadas. O texto no verso 34 nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, guarde no coração apontamentos importantes que eu quero deixar com você nessa manhã. Primeiro deles: o discipulado é, ao mesmo tempo, sem se confundir, um chamado pessoal.
Se alguém. É um chamado para mim. É um chamado para você. Ele nunca acontece na individualidade do nosso ser. É na coletividade. Mas ele começa na nossa pessoalidade. Pare de ficar incomodado com o seu irmão. É você e Deus. Porque lá naquele dia, é você que estará diante de Deus. E todos nos encontraremos com Deus. E a mensagem do Evangelho é muito simples e clara. Ou você tem um encontro com Jesus agora, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou você encontrará com o leão da tribo de Judá. É isso. O discipulado é um chamado pessoal, mas é também um chamado condicional. É se alguém deseja vir após mim. É alguém que deseja seguir a Jesus. Esta, meus irmãos, é uma verdade que está contida em toda a Bíblia. Eu tenho constantemente falado disso. É a soberania de Deus sendo revelada, não anulando a responsabilidade humana. Deus é soberano na salvação, mas Ele não nos isenta da responsabilidade de respondermos com fé a esta palavra. Aqui, Jesus não está violentando a vontade da multidão, mas está inclinando corações à sua vontade soberana. Os irmãos vão se lembrar de quando Jesus contou para os seus discípulos a parábola do semeador. E saiu o semeador a semear. E ele semeou sementes em 4 tipos diferentes de solo. A mesma semente, com a mesma qualidade, que poderia produzir os mesmos efeitos, foi semeada em terrenos distintos. Alguns eram duros demais. Outros estavam muito longe, à beira do caminho, e foi saqueado. Outros estavam abafados pelos espinhos. Mas havia um terreno onde essa semente caiu. E essa semente germinou. E sabe o que é mais interessante? Para que uma semente germine, ela morre para brotar. A semente foi lançada. Ela começa a apodrecer. E aquilo parece morte. Mas então nasce uma planta. A mensagem do Evangelho é lançada. O convite está sendo feito. Deus está salvando os seus. Haviam muitos simpatizantes de Jesus. E Jesus continuava pregando a mensagem, porque haviam solos férteis, onde essa palavra floresceria. Segundo lugar, o discipulado é um relacionamento pessoal com Jesus. Pessoal. O texto diz: venham após mim. Não se trata, meus irmãos, de um mero admirador de Jesus, mas de um seguidor verdadeiro. O discípulo anda sob as pegadas do seu mestre. Jesus é aquele que abre o caminho para que pudéssemos andar, mas mais do que isso, Jesus caminha conosco. Existe uma relação de intimidade entre mestre e discípulo. Existe uma relação de cumplicidade, onde nós chamamos o nosso mestre de Pai, de Abba, Pai, meu papaizinho querido. O nosso mestre não é uma força, o nosso mestre não é um bem, o nosso mestre é alguém, é Deus, homem. Mas sabe, irmãos, relacionamento pessoal inclui respostas pessoais. Existem condicionantes para termos esse relacionamento. E lá em João capítulo 15, verso 14, Jesus nos deixa claro: vocês são meus amigos. Se é pessoal, vocês, mas é também condicionante: se fizerdes o que eu vos mando.
Nos termos de Jesus, discipulado não é abraçar uma doutrina, é seguir uma pessoa. Irmãos, eu amo doutrina. Mestrado em teologia sistemática, para poder fazer estudo bíblico. Por que você faz mestrado? Para poder ensinar a igreja. Eu amo isso, eu amo. Mas não é meramente sobre isso. Não é seguir uma doutrina, é seguir uma pessoa. O povo de Israel sempre foi muito ortodoxo no cumprimento dos seus costumes, mas eles estavam longe de Deus. Em determinados momentos, Deus, por meio dos profetas, diz: eu estou cansado de sofrer a adoração de vocês, porque vocês me cultuam com os lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. Tem muita gente por aí, doutrinariamente ortodoxa, sabe tudo de Bíblia, mas não teve um encontro verdadeiro com Jesus da Bíblia. O discipulado é um convite para uma renúncia radical. A si mesmo se negue. Note, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho está na contramão dos discursos humanos, das filosofias que são pregadas hoje em dia, da necessidade de autoafirmação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de renúncia de nós mesmos. Pense comigo. Para as filosofias modernas de autoajuda, coaching, o segredo está sempre dentro de nós. Você é capaz, você pode, você consegue. E o Evangelho está dizendo: nunca é sobre você. Nunca dependeu de você. A Bíblia diz que sem o Cristo da cruz, que sem o crucificado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você é incapaz de produzir vida. Quem dirá vida em abundância? Mas o nosso Mestre não apenas nos deu vida, mas Ele nos deu em abundância. Vida em abundância é alegria nos sofrimentos, é contentamento em meio às lágrimas. Discipulado é entender que é tudo sobre Ele, e o que importa é que a vontade dEle prevaleça. O que importa é que nós nos diminuamos todos os dias para que o seu nome prevaleça em cada ato da nossa vida. O Evangelho aponta para a necessidade de alguém que não está em nós, mas que pode estar. O Evangelho aponta para algo que nós não produzimos, mas para alguém que pela fé recebemos. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre um Deus que ama. O verdadeiro discípulo não prevalece pela força. O verdadeiro discípulo não é aquele que grita mais alto, não é aquele que pode mais, mas é aquele que prevalece pelo exemplo. Eu poderia requerer o meu direito de justiça, mas decido não fazê-lo para a glória daquele a quem eu sirvo. Reverendo Helder Cardim, certa vez, numa mesa redonda da Conferência Fiel, ele disse algo que marcou minha vida e meu ministério. E falando a respeito da glória de Cristo no exercício do ministério pastoral, ele disse assim: a qualidade da minha preparação, de oração, de estudo, de dedicação, nas pregações que faço, não depende do público que receberá a minha pregação. Portanto, não importa se eu estarei pregando para as crianças da minha igreja ou para uma conferência internacional como essa. Não é o público que define a qualidade do discurso, mas a dignidade do Deus a quem eu sirvo. É tudo sobre Ele. Discipulado é também um convite para a morte. Um convite para morrermos todos os dias. Ao mesmo tempo que a Bíblia afirma
que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, ela também deixa claro que é necessário que nós morramos para que, enfim, possamos viver. Para os cristãos, a cruz não é apenas morte, mas é da morte para a vida. O discipulado, meus irmãos, é uma renúncia recorrente, um círculo virtuoso, onde todos os dias da nossa vida tome a sua cruz e dia a dia negue-se, torna-se uma realidade. Não se trata da renúncia uma vez reconhecendo que Cristo é Senhor. Se trata de negar-se todos os dias, continuando afirmando isso com as nossas atitudes e testemunho. Certa vez, o reverendo Francisco Leonardo foi perguntado da seguinte maneira: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? O que vocês acham? Se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? A gente acha que sim, né? Eu também achava. Mas eu aprendi com ele que, na verdade, se a igreja for mais fiel, ela então vai ser mais perseguida. Porque, sabe, infidelidade não tem como resultado perseguição religiosa. Só são perseguidos aqueles que estão dispostos a viver e a morrer em nome do Evangelho. Aquelas pessoas que foram levadas nas arenas romanas, aquelas pessoas que foram feitas de tocha e que incendiaram a cidade de Roma, só estiveram ali porque foram fiéis. Muitos ficaram pelo caminho. Então não é necessariamente, embora seja um recurso pedagógico, a perseguição que gera fidelidade, mas é a fidelidade que tem como resultado perseguição. Se a sua vida cristã está tranquila, eu tenho uma triste constatação para você. Existe algo de errado no seu cristianismo. É necessário, meus irmãos, que o mundo, que as ideologias nos odeiem. Não por quem nós somos, não necessariamente, mas por quem nós servimos, por quem nós vivemos. E se for preciso, em nome de quem nós morremos. Não se pode ter Jesus no coração sem ter uma cruz nas costas. Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele disse algo que mexeu com as entranhas do meu conhecimento teológico. Ele disse certa vez: a salvação não é pelas obras, mas nunca acontece sem elas. A salvação não é pelas obras, Efésios 2, 8, 9 e 10, mas nunca acontece sem elas. Tiago, todos os textos vão dizer que aquilo que nós fazemos é consequência daquilo que de fato nós cremos. Nós precisamos progredir, caminhar na direção de Cristo. Para concluir, o discípulo conhece a necessidade da renúncia. O texto vai dizer: quem quer vir após mim, quem quiser ganhar a vida, verso 35, perdê-la-á. Quem quiser ganhar a vida por causa de mim e por causa do Evangelho, não é assim, eu estou disposto a morrer. É morrer por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Salvá-la-á. A vida de discipulado implica no maior paradoxo da existência humana. Eu quero a vida, mas para viver, eu preciso morrer. Perder a vida para ganhar a vida. Os valores de um discípulo de Jesus estão diametralmente opostos aos valores desse mundo. Meus irmãos, buscar a vida onde ela não pode ser encontrada é caminho para a morte. Mas buscar a morte no autor da vida é encontrar a vida eterna. É sobre isso o Evangelho. Uma vida de morte é uma vida sem Cristo.
ao tempo que uma morte com Cristo é o caminho para a vida. O autor, Jesus aqui, nos deixa alguns motivos pelos quais nós devemos morrer. O primeiro deles, perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Não se trata de sofrimento pelo sofrimento. Ah, tadinho de mim. Ah, porque eu estou sofrendo. Nossa, como as coisas são difíceis. É sofrer por causa de Cristo e por causa do seu Evangelho. Se trata de perder a vida ou estar disposto a oferecê-la em sacrifício a Deus. Por quem Jesus é, pelo Evangelho. Em segundo lugar, por causa do valor inestimável da vida. É interessante que Jesus começa a dizer: o que você está disposto? O que é importante para você? Quanto vale a sua vida? A vida é importante para você? Então pare de buscar vida onde ela não é oferecida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não percebeu que vida de fato só pode ser encontrada em Cristo. E sabe, o texto termina com uma verdade dolorosa. Haverá um dia do acerto de contas. Haverá um dia onde o autor da vida concederá vida eterna. E haverá um dia onde o justo juiz condenará à morte eterna aqueles que rejeitaram esta mensagem. O discípulo não se envergonha do seu mestre. E talvez você se pergunte: como que eu envergonho Jesus? Não. Como que eu envergonho Jesus, pastor? Se alguma vez você se fez essa pergunta, peça perdão a Deus. Começa a se perguntar: quando eu envergonho Jesus? Quando é que eu fiz isso? Não se ache a última bolachinha do pacote. Perceba quantas vezes são aquelas que nós negamos o Mestre. Nós envergonhamos Jesus e o Evangelho quando fazemos como Pedro. Seguimos Jesus, mas de longe, sem sermos percebidos. Jesus, eu estou contigo para viver e para morrer. Declaração antes da cruz. No caminho da cruz, nunca ouvi falar. Me inclua fora dessa. Nós envergonhamos a Cristo quando a gente até é discípulo, mas as pessoas não precisam saber disso, né? Afinal de contas, nós temos uma reputação a zelar. Nós envergonhamos a Cristo quando somos chamados a nos posicionar acerca de determinadas coisas e nós decidimos nos calar. Nós envergonhamos a Cristo quando a palavra de Deus nos chama a baixar a cabeça, andar uma segunda légua, oferecer a segunda face, e nós vivemos degladiando nas redes sociais para ter o nosso senso de justiça satisfeito, como alguém que deseja dizer: eu tinha razão. O Evangelho não é sobre ter razão, é sobre reconhecer o senhorio de Cristo na nossa submissão. Nós envergonhamos a Cristo quando nos é cobrado estarmos de pé diante de uma sociedade idólatra e nós nos curvamos. Nós envergonhamos a Cristo quando nós precisamos estar de joelhos diante de Deus e nós permanecemos de pé no auge da nossa autossuficiência. Nós envergonhamos a Cristo, nos envergonhamos de Cristo quando desejamos viver a nossa própria vida em detrimento da vida que Jesus nos oferece.